Desperta, meu povo, bom dia, feliz segunda-feira, 3 de agosto de 2026. Nós já estamos caminhando aqui para o final do ano, né? Daqui a pouco começa o BR Obró e aí o ano já praticamente terminou. Mas hoje é segunda-feira, um dia maravilhoso, adoro, já falei aqui várias vezes como eu amo segundas-feiras. É um dia para a gente ter renovado nossas energias ontem lá na igreja, né? Ontem, infelizmente, eu não consegui permanecer no culto todo, mas eu vim aqui renovar. É muito bom, sabe? Segunda-feira você olha assim, tem uma semana inteira para você trabalhar, para você se dedicar, para você conseguir fazer as coisas diferentes, para você amar o próximo, para você ser misericordioso. E é esse o resumo da mensagem que eu quero trazer hoje aqui. Se você quiser escutar só o resumo, tá valendo, não tem problema não, porque a mensagem pode ser que se estenda, porque eu tenho vários trechos da Bíblia que eu quero ler. Então, assim, essa semana minha prima mandou uma mensagem, a gente tem um grupo de oração, e ela mandou uma mensagem para a gente ler Colossenses no capítulo 3 e no capítulo 4. Paulo escreveu a carta aos Colossenses, à igreja de Colossos, eu sempre lembro da TV Colossos. Ele escreveu essa carta porque a igreja estava se desviando e a igreja estava deixando de ter a doutrina principal, que é Cristo Jesus. E aí o resumo dessa mensagem toda é o quê? Quando você se funde, a sua vida passa a ser uma vida em Cristo, quando você passa a viver em Cristo, você começa a viver o fruto da benignidade. Tive que treinar muito para poder falar essa palavra de uma vez, viu? Porque às vezes a minha pronúncia aqui, a língua enrola um pouquinho. Eu tinha a língua presa quando eu era criança. Então, assim, quando você passa a viver esse fruto da benignidade, é quando você vive a vida em Cristo. E o que é ser benigno? Ser benigno é quando você vive em amor. E viver em amor é viver em misericórdia, sabe? É viver em união, é viver em paz. Então, esse é o fruto do Espírito, de quando Cristo vive em você e quando você vive em Cristo. Quando nós somos um só. E é isso que Paulo vem ensinar para eles. Vem ensinar nessa carta aos Colossenses. Para quê? Para que eles possam viver em Cristo de novo. E aí, nessa minha leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 da carta de Paulo aos Colossenses, eu fiz algumas anotações para poder não perder a linha, tá? Então, eu vou começar aqui falando que a primeira coisa é a união, é a sua união em Cristo Jesus. Essa união, ela está no capítulo 3, no versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, quando Deus se manifesta através da tua vida, parece um romper, sabe? O que passou, passou. Você começa a se transformar em outra pessoa. E aí vem o resultado. Tá? A primeira parte é o quê? A sua união em Cristo. É você passar a viver em Cristo. O resultado parece que tem uma lente que coloca nos teus olhos, sabe essas lentes de fotografia, essas câmeras, que você vai mudando assim a lente e você começa a ver, a enxergar tudo o que acontece na sua vida através dos olhos de Cristo. Parece que é tudo diferente. Eu não estou falando isso da boca para fora. Se tem algum cristão que enxerga da mesma maneira que eu, se quiser colocar aqui nos comentários, pode colocar. Mas eu começo a enxergar que tudo que vai acontecendo é através de Cristo Jesus. Assim, você começa a ver, isso aqui aconteceu, acredito eu que foi por isso, por isso, por isso. Então você começa a ter essa visão. E aí o resultado dessa união, eu vou trazer aqui no capítulo 3, no versículo 10. E vos revestis do novo homem que se refaz
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então é mais ou menos isso que eu estou falando, sabe? Você começa a ver as coisas com outros olhos, porque você está revestido, sabe? Você está revestido pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Aí venho aqui para também no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Quando você está fundido com Deus, com Jesus, você começa a ter os frutos do Espírito. Sabe, antes, se você tivesse uma batida de carro, por exemplo, ou então alguém te tranca, aí você fala palavrão, não sei o quê. Quando você está caminhando com Cristo, você começa a, sabe, não é tão intenso. Claro que raiva acontece, né? Mas você passa a se controlar. E às vezes você identifica isso. Cara, antes de conhecer a Cristo, antes de ter esse domínio próprio, antes de viver em Cristo, eu não tinha esse domínio próprio que eu estou tendo agora. Eu não conseguiria me segurar se uma pessoa viesse falar comigo, viesse brigar comigo e, sabe, era ciúme, era raiva, era não sei o quê. Não, hoje eu vou falar por mim. Sabe, eu consigo ter mais esse domínio próprio. Óbvio que inúmeras vezes, eu sou humana, inúmeras vezes eu caio, inúmeras vezes eu falo um palavrão, mas eu consigo me controlar muito mais do que antes, sabe? E aí continuando no versículo 13, ainda do capítulo 3, tá? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra você. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra que eu falei aqui no começo que, se você quiser resumir toda essa mensagem que eu estou falando, é o dom da benignidade, que é o amor, sabe? O amor em ação, é o perdão, sabe? É a misericórdia com o teu irmão. Então tudo isso se resume na benignidade. Ó, eu estou virando expert em falar essa palavra. E aí, como eu já disse, começam a aparecer as virtudes, né, que são os dons do Espírito na sua vida, do Espírito Santo. Já estou quase chegando aqui no final da mensagem, tá? Só que aí também existem os deveres de você estar seguindo a vida em Cristo, né? Porque nem tudo é assim do jeito que a gente quer. E aí eu vou trazer aqui no capítulo 3, no versículo 23. Tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como se fosse para o Senhor, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. E a herança, gente, a herança é Cristo. A herança é o nosso galardão que está no céu, sabe? Essa é a herança da gente. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Ou seja, gente, tudo que a gente for fazer, que a gente faça de coração, como se fosse para Cristo, sabe? Eu já falei também em outra mensagem aqui. Vai limpar uma casa, limpa a casa como se estivesse limpando a casa de Cristo. Vai fazer uma reforma, faz a reforma como se aquela casa fosse a casa de que Cristo vai morar. Então, tudo que tu for fazer, faz de todo o teu coração. Faz de coração como se fosse para Cristo. Tenho certeza que os resultados serão brilhantes. Eu tenho certeza que Deus está vendo. E quando estiver fazendo, vai orando, vai abençoando, vai, sabe? Senhor, abençoa essa casa. Também aqui eu vejo muita gente saindo para trabalhar cedinho. Só molhar aqui o bico. Então eu vejo muita gente saindo aqui cedinho para trabalhar e eu falo, Senhor, abençoa a vida dessa família, desse vizinho, abençoa cada casa aqui, sabe, cada apartamento aqui e a minha também. Sabe, vai fazer uma comida, cozinha como se os convidados fossem os convidados amigos de Cristo, os teus amigos, sabe, assim,
os teus amigos em Cristo, os teus irmãos em Cristo. Tudo vai ser diferente, tudo é diferente. A limpeza fica mais brilhante, fica mais perfumada. Você vai começar a receber, sabe, elogios de clientes. E não, tem gente que faz de qualquer jeito e chega e quer só cumprir tabela, só cumprir horário. Não, gente, faz com amor e com intenção para o Senhor, sabe? Para que seja feito com excelência, com beleza, é totalmente diferente uma coisa da outra, sabe? E aí, o caminhar e a perseverança, né? Depois dos deveres, aí vem o caminhar e a perseverança. Então, Paulo, aqui já no capítulo 4, Paulo fala que persevere, que permaneça em oração. Para quê? Para que você consiga responder um irmão da maneira certa, sempre pedindo, Senhor, me instrui, me dá sabedoria para eu responder a coisa certa, sabe? E aí, no capítulo 4, no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, como eu acabei de falar. Então, ore, sabe? Peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento ao Senhor, que aí o resultado vai ser a benignidade, amor. E como Jesus deixou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E o amor se resume em misericórdia, o amor se resume em união, o amor se resume em paz, o amor se resume em perdão, o amor se resume em tudo isso. Então, para a mensagem não ficar muito grande, né, que já passou dos 10 minutos aqui, eu espero que vocês todos tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia e semana, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. E que nós possamos exercer o amor, que nós possamos fundir a nossa vida com a vida de Cristo Jesus. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.